Foco no Afeto de número 253. Tema de hoje: filha, você vai casar com quem eu quiser. Entendeu bem, filha? É com quem eu quiser. Você não vai escolher, eu é que vou escolher para você. Eu sou a mãe chata, eu quero que você casa com aquele moço que eu acho legal. Ou eu, pai arrogante, você vai casar com aquele rapaz ali, porque é conveniente para a família, ele tem uma estabilidade financeira, ele tem educação e tal. Eu quero aqui avisar, deixar bem claro que o tema de hoje, a explanação do tema de hoje, vai ser dirigido àquelas situações familiares críticas. Eu não estou falando, não vou generalizar, toda e qualquer família tem isso. Sim, tem muitas mães que têm a intuição de todo o coração amorosa e vai conversar com a filha ou com o filho, pai também que tem intuição amorosa ali, vai conversar amorosamente com a filha e com o filho para dar uma orientação, de olha, abrir os olhos quando está vendo alguma coisa de muito estranho ali, mas aí senta e conversa. Aí bate um papinho, depois bate outro papinho, sem encher o saco, sem constrangimento, sem coação, sem terrorismo em cima da filha ou do filho, ok? Tem casos, muitos casos, de famílias que têm a competência para abordar os filhos e bater um papinho, às vezes dar um alerta, como amigo mesmo, tanto mãe quanto pai. Não é desses casos que eu vou falar hoje aqui, eu vou falar do caso crítico, ok? Porque existe em número esmagadoramente maior do que os casos em que as coisas acontecem de uma forma saudável. Então, a ideia do vídeo de hoje é explicitar o quanto possível esses casos, os meandros, como eles acontecem, por que acontecem, o quanto possível. Esse tema de hoje foi recomendado por uma querida, assim como vocês que estão assistindo aí esse vídeo, por uma querida que passou por situações muito desagradáveis e ela falou ali, olha, por favor, se você puder fazer um vídeo de como a gente se livrar, por que os pais fazem tanta pressão sobre os filhos em relação aos possíveis, aos candidatos a maridos e esposas desses filhos. Então daí veio de uma querida aí dentre vocês que sugeriu e eu agradeço profundamente a sugestão. Então, gente, vamos lá. Quando for por proteção e ou intuição genuínas de pai e mãe, essa interferência na relação afetiva entre filha e um parceiro ou parceira afetiva, entre filho e um parceiro ou parceira afetiva, tudo bem. Quando tem ali, é saudável, está saudável, é uma conversa, é um entendimento, são amigos conversando. Nesses casos, os pais sabem até onde ir. Não vou encher o saco do meu filho ou da minha filha. A melhor coisa, aliás, dizia o meu mestre José Ângelo Gaiaça, a melhor coisa que um pai e uma mãe podem fazer pelos seus filhos é não encher o saco deles. Orientar é uma coisa. Agora, encher o saco, fazer policiamento terrorista, pelo amor dos filhos. É que nessa hora, quando parte para isso, quando pai e mãe partem para esse terrorismo, já não estão mais ligados, conectados com amor em relação aos filhos. Estão conectados com medos, com inseguranças próprias, que pouco ou nada tem a ver com o carinho que eventualmente sintam pelos seus filhos. Sentem carinho, sentem. Todo pai, toda mãe sente carinho pelos filhos, cada um exerce do jeito que sabe, do jeito que tem vocação para exercer. Então, este pai que estou falando hoje, essa mãe de quem estou falando hoje aqui, que policia, que aterroriza, né, a filha e o filho em relação aos possíveis parceiros afetivos, não estão conectados, quando fazem isso, não estão conectados com o afeto, com o carinho. Estão conectados com algo muito egoísta, com um lado muito sombrio, com medo, com interesses, com segundas intenções, né? É disso que a gente vai falar. Muito bem. Muitas vezes isto aí acontece, esse terrorismo de pais em cima de filhos em relação a possíveis parceiros desses filhos, acontece por causa da preocupação com a manutenção da tradição familiar. Porque a nossa família tem a tradição de casar com pessoas de um determinado nível social. E não precisa, quando falo nível social aqui, não quer dizer nível AAA,
segundo a classificação dos institutos de pesquisa, nem classe ZZZ, é em qualquer classe. Muitas vezes a tradição familiar diz que naquela família que eventualmente seja financeiramente muito pobre, o filho ou para a filha não casar com alguém de nível econômico muito diferente. Então acontece também, é interessante saber isso. Quem não sabe, é interessante saber. Então gente que tem financeiramente é muito pobre, ok? Esse financeiramente muito pobre tem diversas definições, porque tem a pobreza interna, a pobreza externa. Quando junta as duas, aí dá esse problema, não é? A pessoa é pobre por dentro, miserável por dentro, e por consequência disso até acaba sendo pobre. Muitas vezes, não estou dizendo sempre, muitas vezes acaba exercendo, cavando até uma pobreza externa. E aí, quando eu falo do nível econômico financeiro superior. Ou seja, superior tem mais dinheiro, né? Olhando do ponto de vista financeiro, ok? Dinheiro não torna ninguém superior nem inferior a ninguém. Então isso acontece muito para a manutenção da tradição familiar, predominantemente nas classes mais abastadas, né? O pessoal que tem grana, o pessoal que tem muito dinheiro, quando tem um filho que conhece, uma filha que conhece alguém de uma outra classe social, é um terror. Na maioria das vezes, ok? Eu quero deixar isso bem claro aqui. É um terror, é uma desgraça em família, é uma encrenca gigantesca. Acontece também por preservação do patrimônio. Isso está casado com a tradição familiar. Então, quando entra a preservação do patrimônio, aí entram pai e mãe dizendo: não, você vai ter que casar com alguém que seja filho de alguém que seja da área profissional que nos interessa. Então, para aquela família interessa, por exemplo, que o filho se case com algum filho de dono de banco, ou algum filho de fazendeiro, alguém que seja do setor político, mas de um nível muito elevado. Porque aí essa família eventualmente vai conseguir mais facilidades, favores e tudo mais, havendo aproximação familiar. É exatamente o critério de onde nasceu o casamento. Já falei isso em outros vídeos aqui. O casamento nasceu para poder destrutivo mesmo, ok? Poder destrutivo em relação ao indivíduo, poder construtivo em relação ao patrimônio. Há muitos e muitos mil anos atrás começaram essas junções. Bom, então eu tenho aqui uma filha e eu preciso juntar o meu, sei lá, o meu feudo, o meu reino com outra pessoa, com alguém que tenha também dinheiro, alguém que eu tenho medo que vire meu inimigo, então junta ali, casam os dois, pronto, a gente fica amigo pro resto da vida. A gente finge que é amigo pro resto da vida, não é? Aí juntam as fortunas. Exatamente essa a origem. Status social, é o que eu falei no começo. Às vezes uma família financeiramente pobre não quer mudar o status social, não quer viver o constrangimento de um filho casar com alguém que seja tido como rico. Porque o tempo todo na cabeça pobre das pessoas que têm menos dinheiro, no caso, essa pessoa vai viver o tempo todo incomodada, extremamente incomodada com o crescimento financeiro do filho. E, em geral, afasta o filho. Gente, isso não é exceção não, isso é uma regra. Não precisa nem casar. O filho, de repente, ele mora lá não sei aonde, no fim do mundo. Tem aquela vida financeiramente muito pobre, trabalha com muito sacrifício, a família toda, e de repente esse filho começa a tocar um violão, começa a tocar lá um cavaquinho, e se torna um expoente da música, abastado financeiramente, ele vai transitar num nível social diferente. Se a família não tem um preparo, esse preparo eu não quero dizer escola, não quero dizer ler muito livro, não necessariamente isso aí, não tem uma sabedoria, isso vem de dentro para fora. Se a família não tem sabedoria suficiente, em geral, não tem, essa família vai se distanciar desse filho, dessa filha. Porque o filho, poxa, está morando em outro país, então ele banca a ida da família toda para lá, arruma uma casa para ficar todo mundo muito confortável, trata muito bem, mas a família não consegue, puxa, isso aqui não é o meu ambiente. Não tem esse preparo para perceber que o filho está num outro ambiente. É um choque, de uma certa forma, cultural. Não é tão chocante assim, porque o filho continua, na hipótese, continua com os mesmos valores, ok? Mas a família se sente deslocada no ambiente, somente quando esse filho recebe amigos que são agora do nível socioeconômico dele, artístico, e no caso
pelo meu exemplo. Então a família demora um tanto, e em geral não dá certo, mas vai demorar um tanto para assumir, para aceitar essa dicotomia, essa diferença de status entre o filho e a família. Você pode estar pensando aí com toda a razão que, poxa, mas então esse filho não vai dar um status para a família também? Sim, muitas vezes dá um status, mas e cadê que a família aceita? Tem algumas famílias que têm a sabedoria, que aceitam e não se sentem humilhados, porque a maioria não está nessa de humildade, não está nessa de amor na frente, foco no afeto, não. É foco no poder. Ah, então meu filho tem mais poder do que eu agora, então eu quero ficar longe. Eu só vou poder estar perto se eu puder competir com ele. É disputa o tempo todo, ok? Na maioria dos casos. Então a família se afasta e fica lá todo mundo, quando fala ao telefone, aquele vitimismo, e o filho não entende porque o vitimismo. Vai entender se cair uma ficha, se, sei lá, se fizer uma terapia, se descobrir que, se caso isso é verdade, e no caso de ser verdade ele descobre isso aí, fica estupefato, fica atrapalhado até. Como assim? Não? Eu não tenho nenhuma restrição em distribuir, né, o que eu ganho com a família, não tem nenhum problema, não. Porque nesse caso o filho está ganhando rios de dinheiro, ok? Não tem nenhum problema. Distribuir não, de jeito nenhum. Ou ganhando rios de dinheiro, ou não rios de dinheiro, ele tem a generosidade. Mas a família se sente humilhada porque está com a cabeça na competição, ok? Outro caso que entra aí também, é um conjunto de intersecção com o que eu estava falando de status social, é quando pega na vaidade. Por vaidade, pai e mãe querem induzir o filho a casar com uma determinada pessoa, porque aquilo vai representar, tem ali uma realização pessoal, uma autoafirmação que vai mexer com a vaidade desse pai ou dessa mãe, e por razões que essa mãe e esse pai nunca vão dizer, mas é por vaidade, enche o saco do filho e da filha para casar com esta ou aquela pessoa com um determinado nível econômico, cultural, de um grupo, de um agrupamento ali que é a turma. Então, por vaidade em relação a essa turma, então, olha, meu filho ou minha filha vai casar entre a gente, nós vamos ficar aqui no grupo. Tem países em que isso acontece mais, geralmente países que vêm de uma miséria muito grande, em que o povo viveu uma miséria muito grande, isso acontece. É um instinto de preservação e ao mesmo tempo passaram muita miséria, tem um orgulho ferido e desenvolveram uma grande vaidade, e aí começam a fazer um grupo, montar um grupo dos revoltados, os unidos venceremos. Os orgulhos feridos, juntos venceremos. Aí taca uma vaidade violenta e começa a induzir filhos e filhas a casarem segundo suas próprias vontades, né? Tipo, filha, você vai casar com quem eu quiser, não com quem você quiser, né? Junto com a vaidade está aí o orgulho também, que é uma outra questão também. Por orgulho, se eu mando na minha filha, então ela vai casar com quem eu quiser. Se ela casar com quem ela quiser, então eu estou desautorizado, desmoralizado como pai. Isto vale para a mãe também, ok? Vale para filho também. São motivos, ok? Machismo de pai e de mãe também. Gente, eu estou falando machismo de pai e de mãe, porque tem muita mulher criada nos valores antigos que tem conduta machista. Graças à existência, graças à coragem de algumas mulheres, muitas mulheres hoje se libertaram desse machismo, mas ainda tem muita mulher que é machista. E eu não estou falando aqui, gente, daquela generosidade que a mulher aceita do homem, abrir uma porta, dar passagem, puxar a cadeira para ela sentar ou para ela se levantar no restaurante. Isso não implica em machismo, isso implica em generosidade, em atenção. Tem exageros, mulheres que acham que isso daí imagina, eu abro a porta, eu puxo a cadeira. Não, isso é uma atenção, isso é uma delicadeza, uma generosidade masculina, ok? Não é esse hiperconceito de machismo que esta mãe tem. Ela acha que o homem tem que ser mais velho que a mulher, por exemplo. Ela acha que o homem tem que ganhar muito mais do que a mulher. São critérios típicos do machismo, que a gente está cansado de saber. Por machismo mesmo, muitos pais e mães induzem os filhos, enchem o saco dos filhos, constrangem, fazem chantagem emocional e o que mais, aterrorizam a vida dos filhos por machismo, para que eles sigam com aquela filosofia comportamental que os pais têm.
Vale citar aqui, gente, que pai e mãe têm uma filosofia de vida, se juntaram, na melhor das hipóteses, que se dão bem, porque têm pensamentos parecidos. Quando é um casal muito atrapalhado, um dos dois tiraniza o outro, ok? Então é a mulher que manda, é o cara que manda, e fica aquele desequilíbrio, aquela bagunça, aquela zona total no relacionamento. O filho vai crescendo assistindo isso, ok? Muito bem, esse pai e essa mãe orientando, dá vontade de falar desorientando, mas orientando os filhos nesse sentido, fazendo a cabeça dos filhos nesse sentido, ensinando que o relacionamento é conflituoso, vão gerando na cabeça dos filhos, eles colam os valores na cabeça dos filhos. Na saudável das hipóteses, que é muito rara, quando esse filho faz 25 anos, ou essa filha faz 25 anos, em torno dos 25 anos, existe um treco chamado maturidade emocional, que vai gerar, o exercício da maturidade emocional, que vai gerar uma inteligência emocional, vai ajudar a finalizar o processo, o projeto da inteligência emocional, se é que esse filho já vem desde os 18, 16, assistindo pais emocionalmente inteligentes e maduros, que não é o caso do exemplo aqui, ok? Mas na melhor das hipóteses, quando faz 25 anos, então é de se esperar, é comum que ali haja o fenômeno de maturidade emocional, que é marcada pelo seguinte: o filho reflete, papai e mamãe pensam desse jeito, eu penso desse outro jeito. Se esse filho e esses pais têm conflito, têm essa tirania, os pais têm essa tirania sobre o filho, e a recíproca é de reatividade do filho, de rejeição, de ódio, de raiva, então essa independização nunca vai acontecer de forma saudável. Na verdade, nunca vai acontecer, porque o filho, ele revoltado, ele foge de casa. Por exemplo, ele foge de casa revoltado, ele acha que ficou livre dos pais, ele saiu de casa, mas a casa não saiu dele. Ele vai levar isso pro resto da vida se não fizer uma boa terapia, se ele não se trabalhar. Na hipótese saudável, o filho está percebendo que pensa diferente, conversa com o pai e com a mãe, pais saudáveis: filho, você está pensando desse jeito diferente de mim ou da sua mãe, tudo bem, você é um ser humano, né? Você é um indivíduo, você há 25 anos, né? Você é um indivíduo, não é porque chegou aos 25 é um indivíduo, isso pode acontecer aos 18, aos 16, enfim, aos 35 também. Você é um indivíduo, você está livre para pensar como você quiser. Não é porque eu pense assim, não é porque eu eduquei você debaixo desses princípios ou valores que você tem que adotá-los o resto da vida. Não, de jeito nenhum. Se você está vendo isso, siga o seu coração. Isso na melhor e saudável das hipóteses, que é raríssima, extremamente rara, ok? Então esse filho, na maioria das vezes, num lar conflitado, cara reativo pra caramba, vai fazer bobagem. Já vem sofrendo, quando mãe e pai querem reger, querem determinar com quem esse filho vai casar, com quem essa filha vai casar, ele já engoliu muito sapo ao longo da vida, já vem numa repressão insuportável. A relação já está azedada. Esses pais usam para conseguir os seus intentos todo e qualquer tipo de recurso, dependendo do nível de consciência deles. E nesse caso a gente não está falando de um nível de consciência muito desenvolvido, nesse aspecto, ok? Pai e mãe podem ser excelentes, até professores, podem ser excelentes técnicos em alguma coisa, podem ser excelentes esportistas, artistas, o que for, mas nesse aspecto o nível de consciência está precário, ok? Eu não estou querendo fazer uma generalização, nível de consciência é ruim em tudo, não. Num aspecto, uma pessoa pode ter um nível de consciência primitivo, e no outro, um nível de consciência mais desenvolvido, ok? Nesse caso é na vivência familiar, ok? Então, nesse caso, esse pai e essa mãe vão usar a coação, que é um constrangimento que pode ser físico ou moral. Tipo, se eu souber que você saiu com ele, vai ficar de castigo, eu não te ajudo mais com dinheiro. Isso supondo uma filha ou um filho já maior de idade que vive com os pais, que é a coisa mais frequente hoje em dia por causa da crise imposta pelo sistema econômico que nos escraviza.
Então dificilmente o filho consegue uma maturidade, um desenvolvimento, uma independência financeira antes dos 30, 35, às vezes até 40 anos, está lá morando com o pai e com a mãe. E aí, por exemplo, um dos constrangimentos é, se eu souber que você saiu com ele, falando isso para a filha ou para o filho, não sei, depende da opção, da direção sexual, né? Se eu souber que você saiu com ele, vai ficar de castigo e eu não te ajudo mais com dinheiro. É uma coação e que tem no bojo, tem chantagem. Outro exemplo de chantagem: se você casar com ele, eu nunca vou te visitar e nem receber vocês aqui. Como é que um filho recebe isso? Ou seja, ele percebe que ele não é importante. Aliás, ele já vem percebendo, se alguém fala, se a mãe fala, o pai fala isso para ele, ele já sabe que ele não é importante. O importante é a função que ele exerce. É mais um tapa na cara do desenvolvimento afetivo dessa pessoa. É mais uma invalidação que é dada para a amorosidade dessa pessoa. Tipo, eu nunca vou te visitar e nem receber vocês aqui se você casar com ele. Outro, eu vou espalhar para a família toda a monstra que você é. E isto não é nada raro. Gente amada, gente querida que está me vendo e me ouvindo agora. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas, se der para ficar falando quantas até amanhã, quantas e quantas vezes eu presenciei, eu vi, eu acompanhei também no meu trabalho de coaching, principalmente, que o número, a frequência é muito maior, de pai ou mãe que tem este nível ainda precário de consciência nesse aspecto, que acabam, desmoralizam completamente a filha, o filho, diante da família, sempre na ausência, sempre naquele telefonemazinho à tarde que a filha está trabalhando, o filho está trabalhando, está conversando com a comadre, conversando com a prima, com a tia, como assim, porque eu não aguento mais, porque a fulana, sabe, não reconhece, porque a gente deu a vida por ela, e agora está namorando com um cafajeste que não quer nem me ouvir, não quer não sei o quê, blá, 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 blá. Às vezes o cara é um cafajeste mesmo, às vezes não, né? Nesse caso aqui, nessa hipótese que eu estou levantando aqui, o cara não é um cafajeste. É que essa filha está namorando com um cara que por alguma razão idiota a mãe não aprova. Então ela começa a minar a reputação da filha na família. Vou espalhar para a família toda a monstra que você é. E começa a detonar, filha, detonar, a ponto de que no primeiro casamento ou festa que tem em família, que essa filha vai, tá todo mundo olhando feio para ela, todo mundo com uma cara horrível para ela, ela não sabe de onde veio isso aí. O que eu fiz? O que está acontecendo aqui? Será que a filha pensa que meu vestido está rasgado? Sei lá o que, caiu um chantilly no meu cabelo? Jamais vai imaginar, enquanto não souber, é claro, que é a mãe que está detonando essa mulher, né, pelas costas. Isso é muito frequente, gente amada, gente querida, ok? A filha de repente faz alguma coisa, porque sabe que a mãe enche o saco, então a filha nem fala que vai fazer. Então ela vai, não sei, vai fazer um retiro espiritual. Aí fica lá no retiro, está lá meditando, não sei o quê, e a mãe não sabe. A mãe não sabe. Ela foi viajar. E quando a mãe descobre que ela foi num retiro espiritual, ela liga para todo mundo na família: meu Deus do céu, porque ela foi fazer um retiro espiritual e não me falou nada, porque não se chora no telefone, faz aquele drama, eu vou adoecer, porque eu não aguento essa menina, meu Deus do céu, é uma rebelde, e não sei o que, eu não sou nada para ela, não sei o que. Nossa Senhora. Aí quando essa criatura volta do retiro espiritual, a meio metro de altura do chão, lá no Nirvana, ela, na primeira reunião familiar, ela vai se demorar tanto, porque muitas vezes pela internet mesmo ela recebe broncas, lições de moral do pessoal da família, porque a mãe falou isso. Porque a mãe detonou caluniosamente a filha. É manipulação. Isso não tem nada a ver com: filho, você vai casar com quem eu quiser. Mas quem fala isso, filho, você vai casar com quem eu quiser, age assim. Não necessariamente assim, mas tem atitudes fartas, um cardápio imenso de atitudes
muito semelhantes a essa atitude que eu descrevi aqui da filha ir para o retiro. Ela desceu o pau na filha para a família. Enquanto você morar aqui, minha filha, você vai fazer o que eu quiser, na minha casa mando eu. Se essa filha é menor de idade, peraí, a casa não é nossa, mamãe, porque eu sou menor de idade, então, né? E se a filha é maior de idade, a mãe faz a filha se sentir morando lá de favor com isso, porque já era para você estar longe daqui. Então você já pode ir embora, não fala isso, não fala. Nesse caso não fala, tem casos que fala, mas nesse caso, na hipótese aqui, não fala. Olha, se você não fizer o que eu disser para você fazer, você pode ir embora daqui. Ou não fala isso, enquanto você morar aqui, vai fazer o que eu quiser, na minha casa mando eu. Então ela sabe, ela fala isso sacanamente, porque ela sabe que essa filha não tem condição de morar fora, porque se tivesse já estava no Japão. Mas ela fala isso para constranger, para denegrir moralmente. Está vendo? Você não tem competência de gerir a sua própria vida, vem aqui dar uma de gostosa aqui dentro da minha casa, que sou sua mãe, da minha casa. Aí essa filha vai se sentir no esgoto, a autoestima dela vai para o esgoto numa hora dessa. Equivocadamente, não era para ir. Não era para ir. Isso não desmoraliza, isso não denigre ninguém, o fato da filha morar com a mãe aos 22 anos. Se pode, se tem condição, agora a mãe usar isso para denegrir a filha, aí é uma outra parada. Então eu estou dizendo isso, gente, para se você viveu ou conhece alguém que vive isso, dá um toque para a pessoa, olha, isso não tem nada a ver, sua mãe está aí te fazendo chantagem emocional, está te jogando para baixo, está te denegrindo, sendo que esta filha não fez nada que mude a rotina da casa. Esta mãe, quando fala isso, está se referindo a sair para uma balada e chegar muito tarde, ou de manhã, enfim, ou dormir fora. Essa criatura que não pode sair da casa, ela vai se sentir muito mal. E a intenção da mãe é essa, exercer a tirania. Do tipo, ela está falando isso por quê? A mãe está dizendo isso por quê? Olha, o subtexto, você está namorando com aquele carinha lá. E eu não aprovo esse carinha aí. Eu acho esse cara aí o fim do mundo. Não tem nada a ver com você. Enquanto você morar aqui, você vai fazer o que eu quiser. Porque na minha casa mando eu. Veja o nível de consciência em que não há a possibilidade, a capacidade, não existe ali a percepção suficiente para estabelecer um diálogo, fazer um diálogo legal com a filha. Não tem, nesse caso não tem. Então, aí você que está vivendo esse problema, se você está vivendo esse problema, o que eu fiz para estar num lugar desse aqui, sofrendo esse tipo de constrangimento? Olha, eu parto do seguinte princípio. Não fico pensando, tem um vídeo meu falando sobre karma, eu não vejo o karma daquela forma trevosa, que está pagando o pecado, não sei o que. O karma é outra coisa, tá? Dá uma olhadinha lá no vídeo. Eu vejo da seguinte forma: a gente pede para viver situações, para nascer naquela família, conviver com outras pessoas, para a gente muscular a consciência. Se você tem uma consciência diferente, se você percebe que tem uma consciência um pouquinho mais sutil, então você é obrigado a conviver com alguém que tem uma consciência menos sutil, mais densa ou grosseira. Então você está ali aprendendo a exercer a compaixão. E essa pessoa que está te constrangendo está aprendendo luz com você. Mas como aprendendo luz? Eu falo, não escuta? Não. Você fala, fica lá no inconsciente. Ela responde o que o ego medroso dela quer responder, mas ficou a mensagem ali dentro. Uma hora essa ficha cai. Um dia no eterno a ficha vai cair de todos nós para tudo. Então o que você está fazendo numa circunstância dessa? Você está fazendo musculação. Musculação para aumentar a consciência, ok? Quando começa esse constrangimento, o legal é você procurar um lugar para morar. Não é possível? Tudo bem, então você fica e converse. A sua mãe vai discutir, vai xingar, ela vai te constranger, mas você nunca deve reagir. Com toda a raiva que você vier a sentir, não finja que não está com raiva. Aceite a raiva. Respira, faz uma meditação, passou a raiva, vai para o diálogo. Ah, mas não tem jeito, porque ela já sai xingando, deixa só ela xingar. Ok? Quem está num nível de consciência como esse não está em contato consigo próprio nesse aspecto. Então é a mesma coisa que você visitar um hospício. As pessoas lá, os loucos, estão fora de si. Alguns até estão muito em si e a psiquiatria não percebe, né?
mas eu não estou generalizando isso aqui, tem alguns, né? Alguns podem estar em si, tá? Mas é como você visitar um hospício, as pessoas estão fora de si, teoricamente estão fora de si. Então é assim, sua mamãezinha ou seu papaizinho, se está agindo dessa forma, está fora de si. E se você está agindo assim também, você também está fora de si. Isso não é legal, isso não é saudável. Se a sua mãe desce o cacete, você desce o cacete nela também, você está falando a mesma linguagem, aí você não está musculando a consciência. Ah, mas então eu vou ter que engolir sapo o resto da vida da minha mãe? Ela fala, me desmoraliza, eu falo, sim senhora? Não precisa falar sim senhora. Você fala, mãe, você pensa desse jeito, eu penso do outro jeito. Eu tenho uma outra maneira de ver. Você é louca, porque você está com uma companhia, não sei o quê. Ué, sejam quais forem os motivos pelos quais penso do jeito que penso, eu penso do jeito que penso, como você pensa do jeito que você pensa. Eu respeito o seu jeito de pensar. Ah, mas se você respeitasse, você ia casar com quem eu estou falando? Não, não é isso, mãe. Eu respeito o seu ponto de vista a respeito do que você tem que fazer na sua vida. Eu aprendi que respeito é assim, eu faço da minha vida o que eu quiser. Você não vai arcar com as consequências. Eu faço da minha vida aquilo que eu sentir. E eu faço da minha vida o que eu quero não para negar você, porque na hipótese boa, da maturidade emocional, o filho começa a pensar como ele pensa, e o pai aceita isso, mãe aceita isso também, de boa, de boa. Porque não é porque meu filho está pensando diferente de mim que ele está me negando ou está me desamando, pior ainda. Não, do jeito que eu tenho que pensar do jeito que ele pensa, eu também, eu como pai também. Agora, a versão ruim disso é quando o filho começa a pensar diferente, a menina lá começa a pensar diferente, e a mãe entende que esta filha está desprezando a mãe, está dando inexistência para os seus valores não tem nada a ver. Eu estou pensando do meu jeito, a mãe não está emocionalmente madura, filha também não, então isso aí é um erro de leitura gravíssimo. Porque a filha pensar diferente, isso, a mãe tem que fazer uma festa, tem que soltar rojão, porque puxa, ela está pensando por ela. A gente tem filho, educa o filho teoricamente para ele ir para o mundo, né, e viver o indivíduo dele. Não ficar um dependente, não ficar um deficiente emocional, não é? Então eu deveria soltar rojão, mas não, aí é competição. Tenho que pensar como eu penso para validar os meus valores. Se você invalida os meus valores pensando diferente, que moral eu vou ter para olhar para a cara da família? Porque a família toda também, nesse caso, está pensando igual. Ah, mas a sua filha é louca, você não fez nada, né? Você não educou direito, né? Então, seria necessário que houvesse um preparo, uma percepção, um estudo, enfim, uma terapia, para que tanto mãe quanto filha soubessem que, na maturidade, na melhor das hipóteses, a filha pensa diferente, e que bom que pensa diferente. Mas nesse caso, da mãe que fala assim, olha, enquanto você morar aqui, você vai fazer o que eu quiser, na minha casa mando eu. Então você não vai mais namorar com aquele cafajeste lá. A coisa já está bélica, a coisa já está beirando a agressão física, se já não entrou. Outro caso é da calúnia. Esse cara que você arrumou não presta para você. Ele mal me olha na cara. Então, para o cara prestar para a filha, ele tem que olhar para a cara da mãe, do jeito que a mãe quer. E essa mãe não está sabendo que ela está sendo uma estrupícia, ou mãe ou pai, ok? Me entendam dessa forma. Eu estou indo no feminino aqui porque a perseguição mãe e filha prevalece muito. Então, ela mal desconfia que ela é uma chata e que o cara tem medo de olhar para ela, de ser mal interpretado com o olhar. O cara desenvolveu uma timidez em relação à mãe, tal a conduta tirânica da mãe. Por exemplo, a mãe não experimentou uma abordagem mais generosa, e mesmo quem tenha experimentado, olhar para o cara, de repente o cara é tímido, socialmente muito tímido. De repente o cara tem um problema mesmo, o cara não olha no olho das pessoas porque ele tem uma questão séria de caráter, aí é uma questão mesmo. Então, esta mãe, veja bem, essa mãe que é tirânica, ela está acusando a filha. Esse cara que se arrumou aí não presta porque ele mal me olha na cara. Tem várias razões pelas quais esse cara não olha para a cara da mãe. Uma dessas razões pode ser porque ele seja mesmo um mau caráter, um péssimo caráter. Mas como a mãe é tirânica, a filha já está com resistência. Quando a mãe fala bom dia, a filha já vem. Lá vem encheção de saco. Então a mãe fala assim, olha, isso aqui vai te fazer bem. A filha não, já vai fazer o contrário, porque tudo que vem da mãe
Não presta. Porque a conduta da mãe é tirânica. Neste caso, a conduta da mãe é tirânica. Então aí na hora de avisar, aquele negócio do mentiroso, né? Ah, tem um precipício logo ali na frente, e o cara vai andando, não tem nada. Ah, tem um precipício ali na frente, aí o cara vai andando, não tem nada. Ah, tem um precipício ali na frente, o cara vai andando, não tem nada. Aí tem um precipício ali na frente mesmo, tem um precipício ali na frente, o cara cai. Porque o outro só mentia. No caso da mãe, ela mentia o tempo todo em favor do exercício da tirania dela. E de repente ela está vendo um cara que é realmente um mau caráter. Essa mãe não vai ter como, não vai ter credibilidade mais. É um tiro no pé. Esse cara que se arrumou para você não presta. Tem nada a ver. Ele mal me olha na cara. Aí a filha tem as amiguinhas que também mal olham na cara da mãe, olham com muito sacrifício. Quer dizer, isso é uma característica. Pessoas não olharem na cara da mãe é uma característica comum no grupo de amizades ali dessa filha. Aí quando ela vê realmente um cara que é um perigo mesmo para a filha, ela não tem como, ela não tem credibilidade mais, acabou. Outra questão é a sabotagem. A mãe falando para o namorado da filha, tipo a filha vai no banheiro, a mãe fala, olha, você sabia que ela tem bronquite? Você sabia? Isso é hereditário, sabe? Passa de mãe para filho. Pensa, você está entendendo o que eu estou falando, né? A sua namorada, minha filha, ela tem bronquite. Isso é hereditário, passa de mãe para filho, né? Detonando, e nesse caso, sendo que a filha não tem bronquite, ok? Isso aí eu já presenciei. Tá. Sendo que a filha não tem bronquite, não tem, a mãe inventou, porque ela quer afastar o cara, ela vai sabotar de tudo que é jeito. Tipo, a filha vai no banheiro uma outra hora, a mãe fala assim, ah, você conheceu o Marcinho? Não conheci. Não. Ah, o ex da minha filha, nossa senhora. Nossa, ele veio aqui ontem, sabe, conversar com ela, eles ficavam conversando umas 2 horas aí e tudo, mas ela não quer nada com ele não, ela só conversou com ele aí, porque, enfim, o cara tá mal, tá carente e tal, ele gosta dela ainda. Você não conhece o Marcinho mesmo? Não, ela nunca me falou. Às vezes as pessoas não falam, né, de ex, assim, sabe como é que é, né, porque a pessoa... sabe como é que é, né? Dando a entender para o cara que a filha ainda tem algum sentimento pelo ex. Já é um outro tipo de sabotagem também muito comum. Tem vários, gente. Isso aqui daria para fazer até um programa humorístico de sabotagem de mãe tirânica em relação à filha. Porque esta mãe quer que a filha case com quem a mãe quer. A mãe quer ter a autoridade. Ok? Outro caso é o caso da invalidação, que a gente até já falou um pouquinho aqui antes. Você não tem competência para arrumar amiga. Que dirá o marido? Todas as amigas que você arruma viram a cara para você, você briga ou não sei o quê. Porque esta filha está levando para a rua aquilo que ela aprendeu em casa. Digamos, nesse caso a filha leva uma personalidade tirânica. Ela não é tirânica, mas ela está levando está instalado nela isso. E esta mãe nunca vai perceber que essa tirania foi passada desta mãe para a filha, né? A gente faz a UCD, Universidade Compulsória do Desafeto. A gente vai aprendendo o desafeto quando nasce num lar despreparado afetivamente, que é a maioria dos lares. Então, a mãe, para sacanear, para acabar mesmo com a menina, fala, olha, você não tem competência nenhuma, você quer para arrumar amiga? Que dirá o marido? Existe isso aí, você vai morrer solteirão, você vai ficar para titia. Fica amiguinha do seu irmão, porque quando ele tiver filhinho, vai ser os únicos bebezinhos da família que você vai poder brincar, tá? Crueldade extrema, né? Invalidando a criatura. Por repressão moral. O teu namorado é de outra religião, aquela lá do demônio. Você vai querer ser expulsa da igreja? Isto aqui, gente, dito assim, não tem a menor graça e não parece ser uma coisa muito fundamentada. Mas tem demais esse policiamento religioso. Em qualquer religião. Em qualquer religião. Não é só nessa que você está pensando, não. Qualquer. Depende da pessoa. Não é que a religião faz por si só seja policialesca, ok? Os mentores principais, então, o Buda, Cristo, Yogananda,
Ramana Maharishi, Allan Kardec, o Chico Xavier. Não, absolutamente não são pessoas manipuladoras nem tirânicas, mas é como as pessoas exercem a religião, como as pessoas policiam os familiares no sentido de manter por tirania, não é nem por religiosidade mesmo, por espírito religioso de amor a Deus, não, é por tirania, é por posse, é por status, é tudo menos por afeto. Então, a tua namorada é daquela outra região do demônio lá, né? Você quer que o pessoal da igreja fique sabendo? Mas se souberem, eu vou te expulsar da igreja. Outra forma de exercício de constrangimento, através da chantagem. Se você casar com ele, eu vou adoecer de tristeza até a morte. Então pensa bem, minha filha, se você vai casar com esse estrupício. Porque se você fizer isso, você está matando a sua mãe. Isto não é incomum, gente. Não é incomum. Para quem está vivendo, ou viveu isso e traz isso ainda dentro de si, você não deve nada para ninguém. Você não deve nada a uma pessoa por ela ser sua mãe, ser seu pai, por ter sido um homem santo. O homem santo não cobra nada de ninguém. É quem fala do homem santo vivo que tem interesse que vai cobrar comportamento de você. Vai adulterar as palavras do santo e fazer com que você acredite que você tem que pagar comportamento. Não é por aí. Você não tem que ser uma extensão moral, financeira, cultural, religiosa da sua mãe e do seu pai. Tudo isso para que sobre espaço, algum espacinho, para vocês focarem em relação de vocês no afeto. Porque a maneira como você come, o que você come, é uma. Você é uma adulta, você desenvolveu já o seu gosto, é diferente da sua mãe, diferente do seu pai. Porque você come diferente não quer dizer que você está agredindo o pai e mãe. Muitas mães e pais acham isso. Está comendo diferente da gente, está desprezando a nossa cultura. Loucura. Lembra que você não deve nada a ninguém. A única coisa que eu sinto que a gente deva é amor a si próprio. Porque desse amor bem desenvolvido através da meditação, eu vou amar a tudo e a todos, inclusive uma mãe tirânica, um pai tirânico, enfim, qualquer pessoa hostil, grotesca, com um nível de consciência diferente do meu nesse ou naquele aspecto. Você tem todo o direito a seguir o seu caminho, todo o direito, a bem da sua saúde, da sua espiritualidade, a bem da sua integridade como pessoa. Você precisa sim se dar o direito de sentir qual é o seu caminho. Porque um policiamento tirânico, como descrevi aqui, tira da gente até o contato com a possibilidade de vocação que a gente tem. A gente não olha para dentro, a gente olha para fora, o que tem que ser feito, o que tem que fazer. Então você tem direito à meditação, a ficar com você, a fazer o seu silêncio, e no seu estado meditativo você intuir o que você gosta. Porque de tanta tirania, de tanta porrada que você levou, você está no trauma. A primeira coisa que você faz quando você consegue se afastar, manter uma distância saudável é aquela da qual a gente consegue mandar amor para a pessoa. A primeira coisa que você faz quando está na distância saudável é introspectar, é sentir você, sentir o que é seu, quais os seus gostos. Isso não vem através de livro. O livro pode ajudar a cair uma ficha, mas isso vem de dentro para fora. Quando eu leio num livro alguma coisa que estava lá dentro, que eu não estava vendo por causa de um trauma, o livro me coloca em contato com aquilo lá. Mas a ação não vem do livro, a ação vem de dentro para fora. O livro só me lembrou que tem isso aqui, olha, eu gosto das coisas assim, nunca pensei. Então você tem direito a se buscar. Você tem direito a errar na busca e não se sentir um lixo por causa disso. Você tem direito a errar no parceiro afetivo. Principalmente quando você ouve mamãe falando: eu não te falei que ele era um cafajeste, você não acreditava, agora você está se ferrando. Mamãe, eu tenho direito a errar. Eu errei, estou aprendendo. Ah, mas você precisa me escutar. Não, mãe, do jeito que você fala é muito tirânico. Eu tenho medo de você, mãe. Eu tenho amor por você, eu te amo muito, você é minha mãe, mas eu tenho medo de você. Então por isso que eu não discuto.
Eu estou aprendendo a escutar o meu coração. Enquanto eu não escutar 100% ou muitos por cento o meu coração, eu vou errar. Mas é um caminho meu, não é seu. Seria legal que você fizesse isso com você também, mas aí isso é uma questão sua. O que de bom tem para falar para você, mãe, é que eu te amo, com certeza. Se dar a percepção de si própria a ponto de chegar a esta competência de ter esse diálogo com a sua mãe. Eu vou encerrar aqui, gente, lendo um artigo que escrevi, já li em outros encontros do Foco no Afeto, mas hoje focado nessa questão aqui. Muita atenção ao seu sentimento. Você sai de um convívio tirânico, você tem que prestar atenção no seu sentimento e fazer uma faxina. Quando lembra da sua mãe, você vai ficar com raiva, com ódio, com isso, com aquilo, com ressentimento. Desliga disso daí. Foca no afeto que você tem em relação a ela. À distância isso fica mais fácil. Medita bastante para você poder ter contato com os seus sentimentos. Se está com um sentimento destrutivo, você pode mudar de assunto. Isso acontece sem querer na vida da gente. Mas isso pode acontecer querendo também. Está com um sentimento de tristeza, depressivo, está com um sentimento de cansaço existencial, de fraqueza, de preguiça, está com um sentimento de mágoa, ressentimento, inveja. Peraí, não estou bem, eu estou doente. Então, vai assistir qualquer coisa que te faça dar risada, por mais ridícula que seja, vai dar risada. Vai dar risada. Nem que você tem que fazer cócega em você para você dar risada. Vai dar risada. Não permita que outras pessoas manipulem os seus sentimentos. Eles são seus. E são eles, esses sentimentos, que determinam em muito a qualidade da sua saúde. Dê uma atenção mais especial aos seus sentimentos durante o dia. Com que sentimento você acorda? Com que sentimento você toma o seu banho? Com que sentimento você faz a sua primeira refeição? Presta atenção. Se não for saudável, esse sentimento muda. Você pode. Antes de pensar no que você tem para fazer, perceba o sentimento que está predominando. Se não for saudável, mude, porque senão o sentimento destrutivo vai ajudar muito a determinar o insucesso de tudo que você vier a fazer, assim como o sentimento saudável vai ajudar você a determinar o sucesso de tudo que você vier a fazer. Preste atenção ao sentimento. Existem vários recursos para ajudar você a sair dos sentimentos doentios. Respire pelo diafragma, lentamente durante uns 3 minutos. Escolha uma música que te faz bem e ouça repetidas vezes. Traga à lembrança bons e encantadores momentos que você já viveu. Fantasie com profundidade momentos bons e encantadores que você quer viver. Se há uma lembrança inevitável, insistente e compulsória de alguém com quem você viveu ou vive um conflito, talvez seja esta a forma dela pedir a sua ajuda mesmo à distância. Mande boa energia para essa pessoa. Imagine-se abraçando-a amorosa e fraternalmente. Se há uma perturbadora preocupação em relação a uma situação qualquer, troque o medo pela aceitação pacífica e otimista para aí sim agir. Respire. Imagine essa situação resolvida e a alegria que você vai sentir quando ela estiver resolvida. Com que sentimento você vai para o trabalho? Com que sentimento você faz o seu trabalho? Com que sentimento você volta para casa? Com que sentimento você janta? Com que sentimento você passa o resto da noite antes de dormir? Com que sentimento você adormece? Antes de qualquer atividade, você precisa verificar o sentimento e ajustá-lo para o modo saudável. Senão tudo que você fizer terá o gosto amargo que os atos vazios deixam em nosso peito. Nós não temos o hábito, nem muito menos a cultura de prestar atenção aos sentimentos. Somos acostumados a achar que eles são consequências, quando, na verdade, são boa parte das causas de tudo que nos acontece.
Quem pratica meditação regularmente tem mais habilidade para orientar o próprio sentimento. Quem orienta bem o próprio sentimento não é arrastado pelas correntezas do condicionamento. Bom humor, bom amor, mantenha o sentimento saudável. Gente, isso tudo é possível. Você curar a relação ruim que você teve com mãe, com pai, no sentido de fazer com que você sempre fizesse aquilo que eles queriam, não dando importância, não dando atenção para o que você sente. Curar essa desconexão que isto provocou entre você e o que você sente como sendo saudável para a sua vida. Tudo isso é possível com a prática da meditação e com a sua constante, diária, persistente, comprometida postura de manter sempre o seu foco no afeto. Gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro a explanação do tema de hoje.